E essa mensagem, eu dei o tema para ela, experimentando a vida do reino de Deus. E eu compartilhei que eu estaria falando novamente, trazendo a segunda parte dessa mensagem, experimentando o reino de Deus. E eu comecei, queridos, falando sobre essa mensagem, na semana passada. Eu comecei a mensagem dizendo que existem indagações nos ambientes de relacionamentos sociais em que nós vivemos. Eu compartilhei essa mensagem falando isso. E o interessante é que, ao falar que existem indagações nos nossos meios de relacionamento, e são vários motivos, são várias indagações que as pessoas fazem, perguntando isso pode, isso não pode, eu posso agir assim, não posso agir assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Pode ser que daquele dia para cá também tenha havido entre nós alguma indagação, alguma pergunta, alguma interrogação. Talvez alguém não entendeu o que foi dito, Mas, queridos, o fato é que eu falei muito sobre o que é importante quando nós cristãos, quando começamos a indagar acerca de alguma coisa, é muito importante que nós cristãos possamos buscar respostas em Deus, buscar em Deus respostas para as nossas indagações. Por quê? Porque quando a gente vai buscar respostas para as nossas indagações, nós acabamos por aprender mais de Deus. Acabamos por obter conhecimento naquela área que havia uma indagação específica. Então é muito perigoso quando a interrogação vem na nossa mente e a gente não vai até a palavra de Deus buscar a resposta para aquela interrogação. Porque pode ser que o Espírito Santo queira falar com você de maneira mais profunda do que aquilo que você ouviu. E ao você ir buscar a resposta para a sua indagação, você é saciado na sua fome, na sua sede de conhecimento, e você recebe de Deus mais clareza em determinados assuntos. Então, é importante, queridos, a dúvida nos traz uma oportunidade de aprendizado. A dúvida não é ruim, ela é boa. Quando você vai investigar, quando você vai buscar resposta para aquela dúvida que chegou ao seu pensamento, que subiu ao seu coração. Uma outra coisa que eu falei também foi sobre o fato de nós precisarmos entender o nível de maturidade uns dos outros. Porque, queridos, eu cheguei no Evangelho há alguns anos atrás. E a minha caminhada com Deus, no meu relacionamento, no meu ambiente de relacionamento, à medida em que eu ia depositando fé nas coisas que eu ouvia, o meu nível de relacionamento com Deus, ele vai se apurando. Pode ser que alguém chegou no mesmo tempo que eu, mas como não teve a oportunidade de participar dos níveis de relacionamento que eu, nos níveis de relacionamento saudáveis, pode ser que ela não tenha desenvolvido um nível de maturidade que traga um entendimento ou uma aliança de pensamento ou uma concordância de pensamento entre um e outro. Então, é muito importante a gente entender o nível de maturidade uns dos outros. Um outro ponto que eu falei foi da importância de nós entendermos que somos diferentes e que essas diferenças não podem nos separar, pois todos somos de Deus. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Conforme eu falei, eu tive uma experiência durante a minha caminhada e você teve uma outra experiência durante a tua caminhada. Eu vivo em um meio social e você vive em um outro meio social. Estamos servindo ao Senhor e caminhando com o Senhor, e no nosso nível de caminhada com o Senhor, a gente pensa diferente, a gente não pensa igual, e a gente precisa entender que essas nossas diferenças de pensamento, ela não nos divide, quando a gente entende que somos diferentes e que podemos caminhar juntos. Então eu falei sobre isso. Falei também sobre
muitas coisas, e eu quero dizer algo para você, que em momento algum foi dito algo a respeito de validar o pecado, ou aceitar, ou encobrir o erro de alguém. Sabe, toda a nossa intenção de falar, de trazer clareza, não é aqui validando ou concordando com a falha ou com o erro de alguém. Porque sim, queridos, apesar da nossa caminhada diária, Deus nos chamou para uma vida de santificação. É algo que acontece diariamente. É algo que eu busco na minha caminhada, na minha experiência de vida com Deus. Existe o processo da libertação, que é um processo. Mas existe um outro processo chamado santificação, na qual nós caminhamos dia a dia nessa busca de santificação, e cada um cristão é responsável para buscar essa santificação. Tá bom? Falei também sobre não vivermos criando ou nos apoiar em regras humanas em nossa vida cristã. Sim, se nós não fazermos isso, nós conseguiremos viver na liberdade do Evangelho. Ou seja, não criarmos ou não nos apoiar em regras humanas em nossa vida cristã. E sim viver na liberdade do Evangelho, porque de fato Jesus nos libertou. Nós fomos libertos do pecado. A morte não tem mais domínio sobre nós. Isso, querido, é fato. E a gente precisa, sabe, guardar isso no nosso coração, essa verdade, de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para que nós fôssemos salvos e vivêssemos em uma vida de liberdade e uma vida diária de caminhar na santificação com o Senhor. Somos livres? Sim. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Apesar da nossa humanidade, da nossa razão mental e pessoal, que muitas vezes trabalha contra a atuação sobrenatural do Espírito Santo. Então, de fato, eu afirmei e quero afirmar de novo. De fato, eu e você, nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu sou responsável pela minha irmã, eu sou responsável pelo meu irmão que está à direita, eu sou responsável. Você é responsável pela pessoa que está ao seu lado. Nós somos responsáveis, de fato, uns pelos outros, porque Deus conta conosco nessa caminhada diária, até aquele grande dia, quando estaremos eternamente com Ele. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos ler o versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18 de Romanos 14, nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão do reino de Deus não ser comida e nem bebida, é fato que esses cristãos, nessa época, nesse tempo, é fato que o problema que eles estavam vivendo era realmente um problema relacionado à comida física, literalmente falando. O problema dele que eles estavam vivendo era um problema referente à comida. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo 4,
O texto diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há senão um só Deus. Amém? Por que eu li 1 Coríntios 8? Porque essa carta aos Romanos e aos Coríntios, ela foi escrita no mesmo período, no mesmo tempo. Era o mesmo momento que a igreja estava vivendo. Havia, queridos, pessoas que serviam, que sacrificavam comida a ídolos, serviam comidas sacrificadas. E aí, naquele tempo, pessoas se convertiam e os judeus queria impor para eles, impunha para eles algumas pessoas que eles tinham que se abster da comida sacrificada a ídolos e também das leis de guardar o sábado, guardar as datas de festa. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 14, quando ele fala para os romanos, ele está fazendo uma menção e uma ênfase, dizendo para eles o seguinte: olha, aquele que come, pela fé come, e aquele que não come, pela fé come. E você pode pegar lá e ler os versículos de 1 a 12 de Romanos, e você vai ver ele fazendo ênfase, falando muito sobre isso. Mas o que a gente percebe é que no final da fala do apóstolo Paulo, lá pelo capítulo 12, ele está querendo dizer da seguinte forma: olha, vocês estão questionando, vocês estão criando entre vocês conflito, vocês estão se degladiando por coisas sem importância, coisas que não fazem diferença no reino de Deus. Comida sacrificada a ídolos, como ele falou em Coríntios, os ídolos nada são. Foi Deus que criou todas as coisas. Então ele se refere, o apóstolo Paulo, a essas pessoas que guardam a lei. Ele se refere a essas pessoas como pessoas débeis, como pessoas fracas na fé, como pessoas que conheceram ao Senhor Jesus Cristo, sim, reconheceram Jesus e andavam no caminho, sim, mas essas pessoas que estavam guardando regras humanas, ele chama essas pessoas de fraca na fé. Ele diz que essas pessoas ainda não entenderam o sacrifício de Cristo, que foi de fato suficiente. Então essas pessoas começam a pôr regras, começam a impor situações, começam a impor coisas, como se essas coisas fossem servir para manter a vida espiritual deles. E também é feito um comentário dizendo o seguinte, que a gente precisa respeitar essas pessoas, a gente precisa respeitar esse modelo de pensamento. Por quê, queridos? Porque pode ser que uma pessoa que esteja guardando, não comendo aquilo, porque aquilo é sacrificado a ídolo, a pessoa que está guardando o sábado, guardando alguns dias de festa, essa pessoa está cuidando da sua vida espiritual, ela está se protegendo, ela está fazendo isso para manter a sua caminhada cristã. Então ela está ali se reservando de algumas coisas, se abstendo de algumas coisas. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que entendeu o sacrifício de Cristo, aquele que compreendeu na íntegra que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a salvação, essa pessoa não está preocupada com regras, com dias, com comida, isso pode, isso não pode comer. Essa pessoa não está preocupada com isso. Por quê? Porque ela entendeu que ela é livre, ela entendeu que ela está no caminho, ela entendeu que a salvação foi conquistada na cruz do Calvário, que a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário é suficiente para a salvação dela. Então o apóstolo Paulo está tratando aqui, chamando uma pessoa de débil na fé e dizendo que o outro é forte na fé. Então veja, irmãos, o problema que eles estavam enfrentando era um problema de comida, era um problema relacionado a algo físico.
Mas eu quero despertar a sua atenção e te fazer uma pergunta. E para nós hoje, para mim e para você, eu gostaria que a gente pensasse um pouco. Vamos deixar o texto. Já sabemos que esses irmãos estavam com dificuldade de relacionamento, havia problema mesmo, havia conflito mesmo. Tanto havia que o apóstolo Paulo teve que escrever a carta a Coríntios e precisou escrever a carta aos romanos. Então havia uma necessidade de escrever essa carta. Havia um problema de relacionamento acontecendo. Haviam pessoas que se converteram ao caminho, se converteram a Jesus, mas por causa dessas regras, elas estavam desistindo de caminhar. Elas estavam abrindo mão do Evangelho. O Evangelho estava se tornando pesado para elas, por causa de imposições. E aí, eu quero despertar a sua atenção e fazer uma pergunta para você. Veja, irmãos, o que para nós hoje parece ser algo simples, como comida e guardar dias, para eles, para aqueles irmãos, era um problema. Para nós hoje é algo muito simples, porque a gente pega a Bíblia e lê e fala, cara, eles estavam brigando por coisa tão boba, estavam discutindo por causa de comida, estavam tendo problema de relacionamento porque não pode comer a comida sacrificada a ídolo, pode comer, não pode guardar o sábado, pode guardar o sábado. Estão discutindo por coisas, para nós hoje, é algo tão sem importância. Mas eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você pensasse nisso. Quais são os problemas que nós enfrentamos hoje? Quais têm sido os motivos de discórdia na igreja hoje? Pensa junto comigo. Quais são os problemas que nós temos enfrentado, sabe, de relacionamento entre nós? Quais são os conflitos que têm sido gerados entre pais e filhos, por exemplo? E aí eu me lembrei que eu tinha uma oração por um filho e eu esqueci, mas eu me lembrei agora. E nessa hora eu entronizo o nome dessa criança no mundo espiritual e eu peço a Deus que esteja restaurando a vida dessa criança e livrando essa criança desse leito de morte, trazendo saúde e vida ao corpo dela em nome de Jesus. Queridos, quais são os problemas que hoje a igreja está enfrentando? Quais são os problemas que estão sendo enfrentados hoje entre pai e filho? O pai se converte, a esposa se converte, o filho se converte, mas não consegue ter diálogo dentro de casa. Qual é o problema que está havendo entre pai e filho? Será que o problema são problemas de ordem espiritual? Ou será que os maiores problemas que têm sido enfrentados hoje na família, entre pais e filhos, são problemas de relacionamento na área de entendimento e pensamento? Pais que não conseguem olhar para o filho e dar voz ao filho. Pais que não conseguem olhar para o filho como filho. Olhar para esse jovem como filho e tratá-lo como filho. Aguardar que o Espírito Santo faça a obra de transformação na vida desse filho. Pais que por ver o filho cometer algum erro, a primeira palavra que vem aos lábios é: assim que você é crente? Vou falar com o pastor, hein? Você é crente, você não pode ouvir isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir ali, você não pode fazer isso, você não pode, porque é crente. Aí sabe o que acontece, queridos? O filho está esperando uma oportunidade para deixar de ser crente, para ele poder fazer tudo o que ele quer. Naquela época, o problema era a comida. Mas e hoje? Quais são os problemas que a igreja tem enfrentado? Esposa com o esposo, problemas de relacionamento, que não consegue conversar, não consegue ter paciência um com o outro, não consegue um respeitar o outro, não consegue um respeitar a diferença do outro. Se a esposa não faz, ela está errada. Se o marido não faz, ele está errado. Não, porque você tem que fazer, porque lá na igreja fala e você já sabe, mas você não está fazendo. E são vários dedos apontados. Às vezes a mão não está apontada, o dedo não está apontado, mas a fala, a verbalização é um apontar de dedo.
Ficamos às vezes pensando e fazendo questionamentos na nossa mente. Mas eu quero perguntar novamente: quais são os problemas que nós, a igreja do Senhor, temos enfrentado hoje, entre nós? Eu falei de pais e filhos, falei de marido e esposa, mas irmãos e irmãs, irmãos em Cristo, nós aqui dentro da congregação, na nossa comunidade cristã, sabemos que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. Jesus Cristo salvou a mim, salvou a você. Sabemos que nós temos uma Bíblia, temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos transforma. Temos o Espírito Santo que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Todos nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Todos nós sabemos que nós temos um Deus dentro de nós, que é poderoso para transformar. Mas por que, queridos, não temos paciência um com o outro, de esperar o Espírito Santo fazer a obra? E aí é um apontando o dedo para o outro, é um questionando o outro, é um levantando uma palavra contra o outro, pessoas desconstruindo pessoas. Sabe por que não concorda com o que o outro falou? E aí, ao invés de dizer para ele: não entendi, não concordo, vamos orar, compartilha com o outro: olha, não concordei com o que fulano fez, não concordo com o que fulano diz, eu não gosto como fulano fala, eu não gosto como fulano age, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Aí sabe o que acontece? Ao invés da igreja unir forças e caminhar firme, a igreja está, andando lentamente. Lentamente a igreja está andando. Porque a igreja não consegue olhar um para o outro e entender que nós somos diferentes. De fato, nós somos diferentes uns dos outros. E eu olho para o Xandão e eu percebo o quanto eu sou diferente do Xandão. Mas eu amo o Xandão. É possível caminhar com ele. Eu olho para o Alan e vejo como eu sou diferente do Alan. Mas é possível caminhar com o Alan. Se a gente aprender a se comunicar, o Alan dizer qual é a expectativa, o que frustra, o que ele não gostou, sentar do lado e conversar. Queridos, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E se a gente for lá olhar o texto de Romanos, sabe o que ele vai dizer, o apóstolo Paulo? Olha, vocês estão brigando por causa de comida, saibam de uma coisa: Jesus morreu por vocês. Não crie, não coloque a pedra de tropeço na vida daquele por quem Jesus morreu. De fato, precisamos pensar nisso. O que nos divide hoje? O que nos separa hoje? O que tem feito você fazer julgamento do teu irmão? O que tem feito com que eu olhasse ou olhe para alguém e comece a fazer julgamentos do outro? O que tem me movido para isso? Volto a dizer, naquela época, o problema era a comida. E hoje, quais são os problemas? Para nós, a comida era algo banal e bobo, sem necessidade. Mas e hoje? Por que temos tanta diferença entre nós? Por que temos tantos desafios entre nós? Por que é tão difícil você chegar para alguém e exortar alguém em amor? Exortar em amor. Eu estava compartilhando com o pastor André na semana passada, e teve um momento que eu falei para o pastor André, o senhor tem liberdade para, no momento em que eu fizer alguma coisa ou eu falar algo, no momento que o senhor perceber que não está legal, poxa, me chama, fala comigo que não está legal, fala comigo que eu preciso melhorar. Porque, queridos, às vezes eu penso que está tudo bem, eu penso que eu estou numa boa. Então eu preciso de alguém perto de mim para me dizer: olha, Zé Luiz, não vai por aqui não. Olha, Zé Luiz, você está indo nessa direção, mas essa direção não é legal. Bom para você ir por aqui. Queridos, isso é igreja. Isso é evangelho. Será que hoje ainda temos o nosso coração resistente porque o outro ainda faz isto, ainda faz aquilo, ainda é assim, não é assim?
Será que nós não estamos também julgando a pessoa que está ao nosso lado por causa de regras e costumes? Será que nós não estamos julgando as pessoas por causa de regras humanas e de costumes que nós aprendemos ao longo do tempo, que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode? Queridos, é disso que eu estou falando. Regras, elas não servem para acrescentar um ponto na nossa vida de comunhão, nossa vida espiritual com Deus. Porque o que faz a diferença, queridos, nos nossos relacionamentos é o amor que eu tenho com Deus e como eu sou conhecido por Deus. O que faz a diferença é o nosso relacionamento com Deus. Você quer ajudar o teu irmão? Se aproxima de Deus. Se derrame em Deus. Se deleite em Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando você olhar para o teu irmão, você não vai mais criar pré-julgamentos, porque agora você está cheio da justiça de Deus. Porque é a justiça de Deus que faz a diferença em nós. É a justiça de Deus em nós, agindo através de nós, que faz com que nós possamos olhar para o outro e enxergar o outro realmente como ele é. Alguém tão carente, necessitado de Deus, como eu, como você. A gente precisa ter esse hábito, sabe, de olhar um para o outro, sabe, de respeitar a particularidade do outro. Sabe, talvez eu olhe para o Jefferson e eu não concorde com alguma coisa, mas se eu me aproximo de Deus, se eu me identifico com Deus, e Deus me revela a sua essência no âmbito da justiça, eu consigo caminhar com o Jefferson, mesmo tendo ele a deficiência que ele tem. E no meu caminhar com o Jefferson, na deficiência que ele tem, sabe o que acontece? O Jefferson começa a ver em mim algo que ele não vê em outras pessoas. E aí, se havia um escudo, o escudo começa a baixar, as barreiras começam a se abaixar, o relacionamento começa a ficar mais saudável, as liberdades para aconselhamento começam a aumentar, as oportunidades de falar começam a aumentar, as oportunidades de orientar começam a ser melhores. Então, queridos, o que nós precisamos consertar na realidade somos nós mesmos. Nós não estamos aqui para consertar o outro, nós estamos aqui para sermos consertados pelo Espírito Santo. Não sei você, mas eu ainda estou em obra. Eu ainda estou em obra. Deus ainda está trabalhando na minha vida. Eu tenho convicção, eu acredito que um dia eu serei semelhante a Jesus. Porque a palavra me promete isso, que eu serei semelhante a Ele. Mas ainda não sou, eu ainda tenho falhas. Assim como o meu irmão ao meu lado, de repente não tem a mesma falha que eu, mas tem outra. E aí eu tenho uma e ele tem outra. Já pensou se eu fico criticando ele e ele fica criticando a mim? Como que a gente vai se unir para alcançar o outro? A gente precisa pensar nisso. Lá, o que estava causando conflito entre os crentes era comida. Uns comiam e outros não comiam. E isto era um problema para eles. Eu volto a perguntar a você. Como está o teu relacionamento com o teu irmão? É uma pergunta, querido. Como está o teu relacionamento com o teu irmão? Porque se relacionar com alguém igual a você é fácil. Se relacionar com alguém, gente boa, é fácil. Se relacionar com alguém que já não comete mais alguns pecados, é fácil. Mas e se relacionar com alguém que ainda comete alguns pecados? Que de repente você sabe, eu não sei, mas você sabe, você conhece. A minha pergunta é, você vai amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e vai amar o teu próximo como a si mesmo?
Se você não consegue amar o teu irmão, querido, está na hora de você começar a pensar no sentimento que você tem a seu próprio respeito. Porque para amar o outro como a si mesmo, você precisa se amar. Você precisa se dar valor. Você precisa entender o que Cristo fez por você. Você precisa entender qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Você precisa entender que você ainda não está como você gostaria de estar. Quando a gente entende isso, que nós não somos perfeitos, a gente começa a olhar para o outro. A gente começa a entender a obra que Jesus fez. Eu fui salvo. E eu creio que você também foi salvo pela graça. E isso foi dom de Deus. Não foi por obras, para que nem eu e nem você pudéssemos dizer, eu fui salvo porque eu fiz isso. Deus nos salvou pela graça. Deus te chamou porque um dia Ele te amou primeiro. Ele te chamou porque Ele te amou. Não te chamou porque você estava perfeito. Não te amou porque você estava correto. Ele te chamou porque Ele te amou. E porque Ele tem um plano na tua vida. E eu preciso entender, querido, que Deus tem um plano na vida do meu irmão que está do meu lado. E que eu tenho um nível de maturidade que talvez ele ainda não tenha. E que ele é diferente de mim. E nessa diferença, entendendo que eu ainda não, que ele não é maduro como eu, ou não tem o entendimento que eu consigo caminhar junto com ele. Olhando para ele, respeitando ele, orando por ele, profetizando sobre a vida dele, amando ele, porque quem sabe, em algum momento, Deus vai usar a minha vida para ministrar sobre a vida dele uma palavra. Como está o teu relacionamento com o teu irmão? E eu coloquei aqui algumas hashtags. Coloquei algumas hashtags aqui. Hashtag fofoca. Hashtag críticas. Hashtag mentiras. Hashtag egos elevados. Pessoas que pensam que são e acham que os outros não são. Eu sou de Deus. Mas ele, o pecado dele é absurdo. Ele não é de Deus. Eu posso ficar aqui na congregação, mas ele não pode. Assim como ele está, não pode. Ele tem que mudar. Tem que mudar, porque assim não pode. Eu fico pensando, eu fico tentando imaginar, e aliás eu nem gosto de pensar muito nisso. Eu fico imaginando Deus olhando para mim, que estou aqui no púlpito, dizendo para mim assim, ele tem que mudar. E eu não consigo ver Deus falando assim a meu respeito. Eu não consigo ver Deus falando assim a meu respeito. Ele tem que mudar. Não pode. Assim, não pode. Será que não seria mais prático? Será que não seria mais fácil? Será que nós não estaríamos colaborando com o Espírito Santo se eu me aproximasse dessa pessoa e amasse essa pessoa? E no momento oportuno poder dizer para ela, olha, eu preciso falar contigo. Sabe por quê? Eu já ganhei o coração dela. Agora ela vai me ouvir. Eu posso apontar os erros, porque agora ela vai me ouvir. Eu já ganhei o coração dela. Eu já mostrei para ela que eu a amo e que eu estou disposto a caminhar com ela. Eu quero ela junto comigo. Eu não quero ela fora do lugar onde eu estou. Eu quero ela do meu lado. Eu quero ela caminhando comigo. E ela já percebeu isso. Fica mais fácil para o Espírito Santo trabalhar, porque agora o Espírito Santo vai usar a mim, vai usar você. Eu tenho mais algumas hashtags. Hashtag falta de perdão. Eu perdoei, mas ele lá, bem longe, e eu aqui, na minha igreja, no meu banco, na minha poltrona. Do meu lado, nem pensar. Se ele sentar aqui, eu levanto e vou lá para o outro lado. Perdoei, mas ele lá,
E eu cá. Hashtag descaso, desfeita, não se falam, ciúmes de amizade. Gente, você acredita que isso acontece entre nós? Pastor André é meu amigo. Mas se eu ver o pastor André do lado do pastor Gilson, eu me corroo por dentro. Tinha que estar perto de mim. Ele não gosta mais de mim. Eu também não quero mais ele perto de mim. Ele vai ver só quando ele chegar. Ciúme de amizade, queridos. É bom ter um amigo? Imagina ter dois. Gente, se é bom ter um amigo, é legal ter dois. Se é bom ter dois, é legal ter três. Se é bom ter três, é legal ter quatro. Se é bom ter quatro amigos, é legal ter 5 amigos. Mas cultivar ciúme de amizade entre nós, será que um amigo... Eu vou pensar aqui. Vou pensar comigo aqui, depois eu vou falar. A Bíblia diz que eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou teu irmão. Mas Jesus falou para os discípulos que ele não chamaria mais eles de servos, chamaria eles de amigo. Amigo é maior do que irmão? Não sei. O provérbio diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Mas ele diz que existem amigos que são mais chegados. Mas na sua maioria, um irmão é um irmão. Na sua maioria, um irmão é um irmão. Mas existem amigos mais chegados. Mas um irmão é um irmão. E você é meu irmão. E a gente pode se relacionar. Por que a gente vai ter ciúme de amizade? Não concordo com isso. E é o que a gente mais ouve atualmente. Não concordo com isso. Ou não concordo com aquilo. Por que ao invés de usar a palavra não concordo com isso ou não concordo com aquilo, por que a gente não muda para a palavra vamos ver se vai dar certo? Conta comigo. Seria mais fácil? Por que ao invés de não concordo, a gente não pode mudar a frase para o olha, conta comigo. Não sei se vai dar certo não, mas eu estou contigo nesse negócio aí. Gente, vai ser mais fácil. Vai ser mais saudável. Vai ficar mais fácil da gente caminhar. Então, são algumas hashtags que talvez seja esse o problema que você está vivendo com o teu irmão. Porque eu falei assim, como está o teu relacionamento com o teu irmão? Porque de fato a pessoa que está do teu lado é teu irmão em Cristo. Como está o teu relacionamento com ele? Como está o seu relacionamento na tua equipe de trabalho? Como está o seu relacionamento no teu ambiente, sabe, eclesiástico, seu grupo de vida, no ministério em que você atua? Como está o seu relacionamento com o teu líder? Como está o teu relacionamento com o teu liderado? Como está? Será que tem alguma dessas hashtags? Fofoca, crítica, mentira, ego elevado, falta de perdão, descaso, desfeita, estão no mesmo ambiente, mas não existe acordo, não se fala, ciúme de amizade, não concorda com isso, não concorda com aquilo. Será que no nosso relacionamento com o irmão é isso que está acontecendo? Sabe por quê? Com eles, o problema era a comida. Mas e conosco? Qual é o problema? E aí o apóstolo Paulo fala lá em Romanos o seguinte, olha, parem com isso. O reino de Deus não é isso pelo qual vocês estão brigando. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O que é justiça, queridos? Justiça é o caráter, a qualidade do que é justo e reto. Justiça é o caráter, é a qualidade daquilo que é justo e reto. Romanos 3, versículo 25 e 26. Romanos 3, 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo, em Jesus. O que Deus fez? Ele mesmo propôs no seu sangue ser a propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Deus, Ele nos redimiu. E ao nos redimir, sabe o que Deus fez? Deus, Ele removeu os nossos pecados e nos justificou. Foi Deus quem fez isso. Deus removeu os nossos pecados. Através do sangue de Cristo, Ele removeu os nossos pecados e nos justificou. Não devemos nada à lei. Nada nós devemos à lei. Queridos, não devemos nada à lei. Acabou a obrigatoriedade. Nós não somos obrigados. Nós vivemos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E isso é suficiente para manter a nossa vida alicerçada com Deus. Processo de santificação é uma outra situação. Porque se você foi redimido dos pecados, se você teve o seu pecado perdoado, se você entende isso, há em você um senso de justiça de Deus, que move você a se aproximar dele, a se abster das coisas erradas e a se aproximar dele. O problema, queridos, é que muitos estão afastados, juntos, mas distantes. Estão caminhando com Deus, mas Deus ali e ele aqui. Caminhando com Deus, mas Deus ali e ele aqui. Quando na realidade o que precisamos fazer é nos aproximar de Deus, porque esse aproximar de Deus traz em nós a sua essência mais apurada, a sua característica mais apurada, a sua justiça, ela é evidenciada em nós e através de nós. Jesus, ele precisa ocupar uma posição única, porque Jesus é o representante de Deus com os homens e o representante dos homens com Deus. É Jesus que nos representa. Não são as coisas que fazemos. Gente, eu quero falar de novo. É porque a gente não consegue entender o sentido, o termo da palavra libertos. A gente não consegue entender isso. Um escravo, ele consegue entender isso de maneira muito clara, porque ele é escravo. Ele não pode nada. Ele não tem direito algum. Tudo para ele é obrigatório. Aí sabe o que aconteceu comigo e com você? Nós éramos escravos. Escravos do pecado. Estávamos mortos. Jesus nos libertou. Só que a gente não consegue entender na sua essência o que é ser liberto, na sua totalidade. Jesus precisa ocupar a posição única na nossa vida. Porque quando Jesus de fato ocupar a posição única na nossa vida, então de fato a gente vai conseguir se relacionar com o outro, manifestando o senso, o fruto, o caráter da justiça. A justiça de Deus nós vamos conseguir manifestar. Nós vamos conseguir ser justo com o outro. Nós vamos conseguir viver em retidão com o outro, sem ficar cobrando do outro modelo de comportamento. Um outro ponto é a paz. Romanos 5, só passar sua folha, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós fomos justificados e agora existe paz entre eu e Deus. O reino de Deus é justiça,
paz. A paz com Deus é o que, sabe, gera em mim essa sensação da presença dele, gera em mim esse sentimento, sabe, de gratidão, gera em mim esse reconhecimento da sua bondade, gera em mim esse olhar de entender que Deus, Ele é acima de todas as coisas. É essa paz que me faz desfrutar da presença desse Deus. E quando eu estou em paz com Deus, queridos, eu não fico fazendo guerra com os outros, eu não fico gerando conflito com os outros, eu não fico gerando problema com os outros, porque eu estou em paz com Deus. Não há conflito entre eu e Deus, logo, não há conflito entre eu e o próximo, porque existe paz. E essa paz é uma paz que não tem como explicar. Ela excede todo entendimento. É uma paz que só consegue expressar aquele que vê, aquele que vive, que vivencia. Sabe, aquele que, quando fala de Jesus, os olhos se marejam de lágrimas. Sabe, quando se aproxima de Jesus, o olhar, ele brilha mais, sabe? Existe um sentimento íntimo de viver esse relacionamento pertinho com o Pai. Sabe, esse que está próximo de Jesus, ele quer algo mais, ele quer mais a presença. Porque existe paz, existe uma paz. E tem uma música muito antiga que diz que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor. Essa paz, querido, ela não depende do que está acontecendo lá de fora, porque essa paz é o próprio Cristo quem produz dentro de nós. Sabe, essa paz, ela é fruto do Espírito Santo que habita em nós. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, através da meditação da palavra, através, sabe, de você mergulhar na palavra, e quando você mergulha, e você fala assim, caraca, Deus é bom demais, Deus é lindo demais, Deus é precioso demais, cara, Deus é poderoso demais. Por que Deus olhou para mim? O que me atraiu em Deus? Por que Deus olhou para mim? Eu não encontro respostas, mas eu sei de uma coisa, Ele me amou. Por que Deus olhou para você? Ele te amou, foi por isso. Então o que você precisa é receber esse amor e viver por esse amor. Viva por esse amor, viva nesse amor. É isso que faz a diferença. Se a gente viver nesse amor, a gente vai parar de brigar com as pessoas. Sabe, alguém vai passar perto de você, vai te pisar no teu pé, vai ser o teu calo, e você vai falar assim, ai, Jesus poderoso, e a pessoa olha para você e fala, não, querido, tudo bem, tá tudo bem, está doendo a beça, mas está tudo bem, querido. Agora imagina quando você não está bem com Deus, quando você não está em paz com Deus, pisou no teu calo, e aí? Aqui não tem crente que fala palavrão, não. Aqui não tem. Crente que fala palavrão, não tem, não. Tem gente aí, cara, que a coisa fica estranha. Sabe o que eu consigo perceber? É meu irmão em Cristo? É. Vai ser salvo? Sim. Mas sabe o que eu identifico? Não há paz com Deus. É o que eu identifico. Alguma coisa está errada. O canal de ligação está obstruído. Paz é um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com as pessoas. A verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Paz é um dos frutos do Espírito Santo. Paz é fruto do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo está aí. Há paz aí dentro, querido. Existe paz aí dentro. Mas precisa evidenciar. Você precisa permitir que essa paz, sabe, ela cresça, comece a transbordar, e as pessoas à tua volta começam a ser contagiadas pela paz que há em você. As pessoas começam a receber essa paz.
E agora, queridos, imagina você transmitindo paz. Quando a pessoa recebe a paz, sabe o que ela experimenta? O amor de Deus através de você. Porque o fruto do Espírito Santo é um só. É um só. E aí quando a paz chega, junto à paz chega o amor. Junto à paz chega a temperança, chega o domínio próprio. Sabe, chega e a pessoa olha para você e percebe. O Rogério é diferente. Caraca, eu tenho que ser igual ao Rogério. Deus, eu quero ser parecido com o Rogério. Deus, eu quero andar perto do Rogério. Estar perto do Rogério é tão bom. Permite paz. O Rogério tem sempre uma palavra de incentivo. O Rogério tem sempre uma palavra amiga. Fruto do Espírito. Não é porque somos bonzinhos. É porque o Espírito Santo está fluindo. É porque está fluindo. Um outro fruto do Espírito é a alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Alegria também é fruto do Espírito Santo. É um sentimento de contentamento em Deus, que é mais do que um regozijo provocado por condições naturais. Alegria é um contentamento em Deus. Eu achei isso muito legal. Alegria é um sentimento, sabe, provocado por um contentamento em Deus. Você está tão contente, tão feliz com Deus, que isso produz em você alegria, satisfação. Você fica grato. Não depende. A tua alegria, ela não depende de coisas externas, porque flui, ela brota. Você está contente com Deus e ela brota, ela flui. Então, o reino de Deus é isso. É justiça, paz e alegria. O reino de Deus não são coisinhas. O reino de Deus não é regras. O reino de Deus não é imposições, queridos. É isso que o apóstolo Paulo está falando com esses irmãos. Olha, para de brigar por isso. Não vale a pena vocês ficar brigando por coisas tão bobas, tão desnecessárias. Não vale a pena. Alegria é saber que Deus está no controle e que Ele, o Senhor, faz tudo. O Senhor faz com que tudo contribua para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Isso traz alegria. Quando você entende que tudo que Deus faz contribui para o seu aperfeiçoamento espiritual, isso te motiva, isso te alegra. E queridos, é isso que nos move. É isso que precisa nos mover. Viver na justiça de Deus, com o coração em paz e alegres. Aí vamos fazer a diferença uns com os outros. Então, queridos, entendendo que em Cristo fomos justificados e que nele temos paz e alegria, vamos nos esforçar para procurar entender as pessoas e se relacionar com elas. Se formos, sem pormos pesos, regras, imposições, como se tivéssemos alguma autonomia para isso. Quem nos constituiu juiz sobre a vida do outro? E aí, eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele, assim é muito legal. O apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 14, você pode ler junto comigo? Capítulo 14, versículo 20, ele diz assim, vamos ler o 19 até o 21, diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E aí ele dá uma orientação para aquele que é forte na fé. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. E eu quero mudar essa frase e dizer assim, ó, não destrua a obra de Deus por causa das hashtags. Não destrua a obra de Deus por causa das hashtags, tá? Mas todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, para esses irmãos que são fortes na fé. Vamos lembrar? Os débeis não comiam, guardavam os dias. Os fortes não tinham preocupações com isso. Mas olha o que ele fala para os fortes na fé.
que se sentiam à vontade para fazer o que bem entendia. Olha o que ele diz no versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: olha, ainda que aqueles que são débeis na fé vivem seguindo regras, eu quero dizer para vocês que são fortes na fé, por causa daqueles que são fracos na fé, não coma, nem beba, e nem faça qualquer coisa que você sabe que pode fazer o seu irmão enfraquecer na fé. Então eu posso usar parafrasear, dizendo o seguinte: nós somos responsáveis uns pelos outros. Se você sabe que você pratica algum tipo de ação ou atitude que faz com que gere escândalo, é melhor que você não faça. Porque você vai fazer tropeçar alguém por quem Jesus morreu. A tua liberdade, ela tem um limite. Você não é livre para fazer o que você bem entende. Você não é livre para fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Entenda isto. A tua liberdade te põe limites. Deus te fez livre para que você pudesse, através da liberdade que você tem nele, ser instrumento nas mãos dele, na vida do outro. Então você tem responsabilidade com o outro, sim. E aí a gente pode falar sobre um monte de comportamentos que a gente vê as pessoas perguntando: pastor, isso pode? Pastor, isso pode? Isso pode? Isso pode? Vamos fazer o seguinte: ao invés de você perguntar, pastor, isso pode? Vai ler a Bíblia e pergunte a Deus. O próprio Deus há de responder você. Vamos ficar de pé? A gente está terminando, querido. A gente termina essa mensagem. E eu quero dizer para você que esse texto muito me edificou. Muito me edificou. E confesso para você que removeu algumas situações no meu coração. Removeu. E a minha proposta é que essa mensagem ela possa te ajudar a compreender a obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida e a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida para outras pessoas. O que nós precisamos fazer é amar o outro. Amar o outro. E a única forma, a única maneira de amar o outro é se aproximando de Deus, é amando a Deus, é se relacionando com Deus, é se deixando ser conhecido por Deus, é desfrutando desse relacionamento entre filho e pai, experimentando a essência desse amor no íntimo. Isso vai fazer com que a gente olhe para o outro e ame o outro como nós nos amamos a nós mesmos. Eu quero orar por você. Eu quero despedir você. Se há alguém entre nós que está afastado do Evangelho, eu quero dizer algo para você. Deus tem um plano na tua vida. Jesus te ama. E o amor dele, Deus não põe condições. Deus te amou e pronto. Entenda isso. Deus te ama. Tem um plano na tua vida. O que você precisa é desse relacionamento com Deus. E se você não tem vivido esse relacionamento íntimo de filho e pai,
queridos, nós estamos aqui para orar com você. Orar com você. E pedir ao Senhor que esse relacionamento, que esse canal de ligação entre pai e filho seja de fato restaurado, estabelecido, para que você se relacione com o teu pai. E nessa intimidade de pai e filho, você desfrute de uma vida de verdade com Ele, desfrute da justiça, viva a paz do Senhor no teu coração e viva uma vida alegre, porque é possível viver a alegria do Senhor. Se você está afastado do Evangelho, querido, põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, eu só vou orar por você. Se você ainda não verbalizou dizendo: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Se você ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, põe a tua mão no coração também e aceite a Jesus nessa noite. Jesus já morreu na cruz do Calvário, Ele não vai morrer de novo. A salvação é um fato na sua vida, mas você precisa aceitá-la. Você precisa receber isso. E a maneira de receber é dizer: sim, eu quero, eu aceito. E se há alguém entre nós que diga: sim, eu quero, eu aceito a Jesus, põe a sua mão no coração. E se você quer retornar para Jesus, põe a sua mão no coração também. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti esse Teu filho. Eu coloco diante do Teu altar essa pessoa, Senhor, que colocou a mão no coração, entregando a vida para Ti, reconhecendo que precisa de Ti para continuar caminhando. Senhor Deus, regenera o coração dessa pessoa, prepara para experimentar uma vida em abundância contigo. Prepara, Senhor Deus, para experimentar uma vida de alegria contigo. Deus, eu libero uma palavra de bênção, uma palavra de salvação sobre essa vida. Que a mão poderosa do Senhor possa, a partir de hoje, levar essa pessoa a viver uma vida em abundância. Que a mão poderosa do Senhor, a partir de hoje, te leve a viver uma vida em abundância na presença do Senhor. Receba salvação na sua vida, receba salvação na tua vida, receba em nome de Jesus a salvação sobre a sua vida, receba a libertação das obras mortas em nome de Jesus. Receba libertação de aprisionamento na mente. Receba libertação nessa noite. Seja liberto na sua mente, seja liberto no seu emocional, seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na igreja nós temos um ministério chamado Resgate, e temos um ministério chamado Boas-Vindas, que gostaria de anotar o teu nome, gostaria de conversar com você. E se você fez essa oração voltando para Jesus, você vai poder procurar. Tem um pessoal de vermelho aqui, tem um pessoal de azul. Procura essa pessoa, fala: ó, eu orei e eu quero anotar meu nome aí, para vocês continuarem orando por mim. Amém? Você é o nosso convidado a você vir aqui, entregar o seu nome. E aí a gente quer caminhar junto com você. A gente não quer deixar você ir embora e caminhar sozinho, não. A gente quer andar junto com você. A gente quer ter a oportunidade de dar um abraço em você. Dar um abraço em você.